culpa versus ansiedade. Qual você está sentindo nesse momento de terror? Vamos lá, Lerani. É o que eu falei, o cérebro, você vai ativar diante de um fato, diante de um medo na sua vida. Sempre a gente tem algum evento traumático, alguma situação que coloca o seu corpo no estado de luta ou fuga, que eu vou ativar uma área do cérebro para reptiliana, tá? É o local do cérebro que vai dar essa sensação de lutar ou fugir, uma sensação que eu tenho que ter uma resposta ali. O que seria se eu tiver paralisação, procrastinação, eu vou estar numa sensação de culpa. Eu travo, eu paraliso, eu não tenho ação. Eu tenho até nesse momento aqui, até uma certa vergonha de publicar alguma coisa, de estar trabalhando e vendo que pessoas estão nessa situação. Eu fico numa situação de paralisia, tá? E outras pessoas ficam ansiosas, ficam com a raiva, ficam com a indignação e já estão movimentando os caminhões, estão fazendo mil coisas de doação, já estão lá na linha de frente ajudando. Então, são duas situações que nós podemos aí sentir nessa situação de catástrofe. Então, saber como conduzir essa sensação. Em que momento você está hoje, mediante aos fatos? Você se paralisa, você não consegue, você tem insônia. Quando você está nessa situação de fugir, eu estou mais na culpa, eu tenho insônia, eu tenho uma paralisia. Eu não consigo movimentar muitas coisas na minha vida. Eu tenho a sensação de que eu deveria estar fazendo algo e não estou. Então, é mais essa questão de você conhecer os seus comportamentos e o que fazer para que você possa estar contribuindo nessa corrente do bem, mesmo tendo essa sensação de não querer lutar. Porque você não precisa estar. Isso é muito individual, né, Roberto? Isso cada um vai agir de uma forma mediante aos fatos, os acontecimentos. Mas é dessa forma, estou me sentindo mais travada, mas o que eu posso fazer para melhorar essa situação e contribuir para essa corrente do bem? O que fazer? O que fazer nessa situação? E como poder contribuir e ajudar? A situação é essa. Vamos à segunda tela para o seu comentário. Vou pedir para que seja colocado agora essa questão da ansiedade. Eu acho que você foi muito feliz nessa conceituação aí: revolta, aceleração, raiva, medo, indignação. Você entrou num estado de luta. Todo mundo entra nesse estado de luta, Leilani? Não, tem gente que está no estado de culpa. Ele paralisa, ele não age. Eu lembro que depende da situação, Roberto, por isso estou dizendo, é o cérebro que vai, está relacionado a como você reage ao medo, à situação e à catástrofe. É muito pessoal, tem gente que paralisa. Eu lembro uma vez que o ladrão entrou na minha casa com uma arma na cabeça do meu pai. E eu estava estudando, eu estava no meu quarto, minha irmã, já era mais de 10 horas da noite, eu estava lá estudando, eu ia sair no dia seguinte para um congresso em São Paulo, simplesmente meu pai entrou quietinho, aí meu pai paralisa. Então ele entrou quietinho, ele não reage, e uma arma na cabeça, simplesmente ele falou, calma. E esse ladrão entrou já levando toda a minha casa para dentro de um carro em 20 minutos. Eu queria agir. Eu queria lutar, eu queria chutar, eu queria bater, eu estava olhando para ele, procurando um momento para arrancar a arma da mão dele. Olha que situação. Isso é meu, Roberto. Isso é individual. A gente não sabe como a gente vai reagir. Tem que acontecer o evento. Assim como tem pessoas lá, alguns médicos, acabei de ver alguns stories do doutor Sorrentino, ele está lá organizando filas, caminhões, aviões de muitos empresários. Ele não precisava estar lá, mas ele está lá para ajudar. É o que ele sente que ele tem que fazer. Eu vou lutar, eu vou ajudar. Eu sou médico, eu vou estar aqui na linha de frente. Não estou ganhando nada para isso, estou colocando meu dinheiro, mas eu preciso ajudar essa população. É um chamado muito grande. Mas não existe o certo, não existe o errado. Mesmo que você se paralise diante da situação, você trava, você tem outros meios também de ajudar. Você pode não colocar a mão na massa como o Sorrentino está lá fazendo, mas nós podemos ajudar de outra forma. Nós podemos orar por essas pessoas, nós podemos fazer doações em contas que são seguras, nós podemos estar. Hoje nós temos vários pontos de coleta, então você não precisa estar colocando o teu corpo, que você às vezes você tem medo, é uma certa. Você está inseguro e você está se protegendo.
Então, colocar você numa situação de linha de frente, você não é confortável para você. Então, não existe certo e errado. É o modo como você encontra dentro do seu corpo dessa situação de se proteger. Tem pessoas que estão se sentindo forte para ir para salvar, pessoas que estão lá mesmo às vezes sem saber nadar, bota um colete e vai salvar pessoas. Então são situações que existe um chamado mesmo e você reage a isso. É bem interessante quando você só vai se conhecer quando você tem o problema na sua frente e você às vezes fala: "Como será que eu reagiria a isso?" Como será que eu vou reagir se um ladrão entrar na minha casa? Alguém me abordar na rua? Será que eu vou tirar a arma? Será que eu vou chutar? Será que eu vou gritar? A gente não sabe até acontecer a catástrofe, até acontecer alguma situação que vai ativar o teu cérebro reptiliano. Perfeito. Claro, de novo. Vamos à última telinha para a gente fechar essa análise, voltando a falar de culpa, né? Procrastinação, sono, vontade de não fazer as coisas, culpa por aparecer nos stories e trabalhar. Sim. É, Eu senti isso no primeiro impacto, Roberto. Eu fiquei é. assim, eu estava numa situação assim, bad, sabe aquela situação assim, como que eu vou levar a minha vida normal se está acontecendo isso ali? Eu me coloco muito no lugar das pessoas. Eu tenho essa facilidade de ouvir uma história e me colocar. E a gente que é mãe, vendo uma criança ali, vendo crianças morrendo afogadas, a gente começa a chorar com a dor do outro. Isso é mostrar empatia também. Eu não consigo ver uma situação dessa e não me emocionar. E isso me causa. Aquela semana inteira eu fiquei, sim, uma certa lentidão para fazer as coisas, uma certa fuga, uma certa. É uma sensação de culpa, de você não saber o que fazer. Mas não, isso que eu estou dizendo não é errado. Mas diante desse quadro, eu não posso estar lá. Eu sonhei, Roberto, que eu estava de jet ski salvando alguém. Eu estava lá. Então, olha que coisa, né? Então, é uma sensação que eu queria estar fazendo algo, mas ao mesmo tempo eu não posso fazer algo. Mas eu posso agir de outras formas. Eu posso estar fazendo um depósito numa conta segura, eu posso fazer oração pelas pessoas, porque a oração tem muito poder, orar e entrar em ação. Não é só pedir em oração. A oração é orar e ação. Eu tenho que fazer algo, pedir força para que eu possa me mover também. Então é isso. E volto a dizer que hoje em Limeira nós vemos que nossa cidade se mostra muito solidária a tudo isso e tem vários pontos, né, Roberto? Vários pontos de coleta. E eu vejo isso, o quanto o Brasil é forte, quanto nós somos, quantos civis estão se preocupando com isso, né? Nós não estamos aqui para falar de direita e esquerda, de política, porque não é hora para falar disso. Nós temos que colocar como ser humano e observar. Se fosse a minha casa, se fosse eu acordando e tudo inundando, tudo que eu construí ao longo de uma vida, acabou. Eu não tenho nenhuma roupa do corpo. E outra coisa que eu gosto de chamar atenção é que realmente você faça isso de coração, porque eu vejo que vários relatos ali de pessoas mandando roupa suja, sapato que nem sola tem, sapato velho. Então, não é um entulho que você tem que tirar da sua casa e mandar para o sul. Não é para limpar a sua casa e jogar lixo no terreno do outro. Eles estão precisando de ajuda em todos os sentidos. Então, se coloque no lugar dessas pessoas. O que você gostaria de receber? Qual é a condição da roupa que você gostaria de estar recebendo numa situação de tanta dor e perder tudo? Então, se coloque no lugar do outro, porque ainda existe uma grande dificuldade, né, Roberto, das pessoas realmente se colocar no lugar do outro. Ah, eu vou fazer minha parte, mas fazer sua parte não é tirar o lixo da sua casa e jogar na casa do vizinho. Você tem que pensar nisso. O que que eu posso fazer, mas de coração? Então, é um ato muito generoso, mas também tem que ter muito discernimento, né, Roberto? Você tem toda a razão. Aliás, me chamou a atenção isso também, né? Havia voluntários criticando essa atitude das pessoas repassarem em doação roupas inservíveis, né? Como você falou de sapato, né? Roupas íntimas, né? Todas rasgadas ali. Poxa, você vai doar aquilo para alguém. Doação tem que ser um gesto de amor, né? De Sim. desapego, né? Não, não é você descartar coisas que você não usa mais.